Sejam todos muito bem-vindos a essa live aqui no TikTok. Essa live está sendo gravada e depois eu vou subir essa live lá no YouTube. Então, lá no YouTube, gente, vocês aproveitem e deem uma maratonada por lá, porque tem lives de vários assuntos diferentes. E o que são essas lives? São lives devocional. Então, eu não sou pastora, eu não sou nada de ação, né? Sou comunicadora, na verdade, sou relações públicas, então eu amo falar, eu amo abraçar pessoas, eu amo estar com pessoas. E aí eu nunca imaginei que eu estaria falando da Bíblia, nunca pensei que eu estaria falando de Jesus, porque eu sempre fui uma mulher de fé. Mas eu tinha aquela coisa meio assim, sabe? Eu não vou misturar as coisas, né? Eu tenho a minha fé, né? E eu acredito que tem muitas coisas que da minha vida pessoal, gente, eu sou mais reservada, né? Então tem coisas que eu acho necessário ficar falando, ficar expondo, porque eu acho que as nossas expressões, o nosso agir, a nossa postura diante da vida diz muito mais do que as nossas palavras, né? Então eu tinha um pouco esse pensamento. A voz da Sandy. Olha, Leila, você sabe que muita gente me fala isso, que eu pareço com a Sandy, que eu tenho voz da Sandy, que eu tenho a risada da Sandy. Eu falo que só me falta o dom do canto, gente. Quem sabe um dia eu não adquira essa habilidade. Mas então, amores, eu sempre amei, né, falar com pessoas, ajudar as pessoas de alguma forma. E aí eu comecei a passar, na verdade, por grandes transformações na minha vida pessoal, na minha vida profissional, em todas as áreas, na minha vida familiar. E aí ai gente, que amor vocês falando que eu sou mais bonita do que a Sandy. Vocês não existem, gente, vocês são muito gentis. Muito obrigada, viu? Eu acho ela linda, mas muito obrigada. E calma, é verdade, cadê a irmã? Paciência, gente, acabei de começar a live. Oh, que isso, querida? Relaxa aí, hoje é segunda-feira ainda. Então, amores, o que começou a acontecer? Eu tinha muito essa mentalidade de que, né, a minha vida íntima não precisava ficar expondo, então, assim, a minha vida de fé, a minha vida espiritual, eu não precisava ficar falando, né? Só que, eis que Deus muda tudo, né? Jesus, ele gosta de mudar, de quebrar as nossas certezas. Então eu tinha tanta certeza disso, eu sempre falava não, né? Eu defendia aquela coisa, não. Minha vida espiritual, minha vida de fé, eu compartilho com as pessoas mais próximas, mais íntimas. Mas não é que tem que ficar falando disso. Eis que Jesus começou a fazer mudanças tão grandes na minha vida e eu passei por grandes milagres, gente, na minha vida pessoal, assim, na minha vida familiar. E aí eu comecei a me sentir convocada mesmo, assim, sabe, por Jesus para expor mais o nome dele, para não ter vergonha de falar o nome dele. E aí eu comecei até a me deparar com algumas resistências minhas, né, com vergonhas mesmo. Então eu me identifico muito, por exemplo, com Paulo. Não, com Paulo não. Eu às vezes fico lendo aqui vocês, gente, e aí eu acabo me perdendo aqui. Você mais mente porque tem o Espírito Santo de Deus. Amém. Isso é verdade, gente. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, isso muda tudo, viu? Isso traz realmente um brilho diferente pra gente, mas não é sobre a gente. A gente tem sempre que lembrar que esse brilho não é nosso. Esse brilho vem de Jesus. Então, ele nos dá justamente esse brilho pra gente poder lembrar que não vem de nós, vem dele, tá? Então, amores, voltando, depois eu leio aqui os comentários, tá? Porque senão eu acabo me perdendo aqui no foco. O meu cabelo é totalmente natural, tá, gente? Eu nunca pintei a cor dele acho que é castanho claro. Então, amores, eu comecei a me deparar com algumas resistências minhas, sabe? Inclusive em falar o nome, né, de Jesus, em expor mais a minha fé mesmo. E aí enfim, comecei aí uma jornada, né, de falar. Eu comecei, na verdade, a pedir estratégias para Jesus. E eu falei, bom, como que eu posso então começar a contar para as pessoas tudo isso que Jesus tem feito na minha vida? Porque eu acredito, gente, que tudo aquilo que Deus faz em nós serve pra gente ajudar outras pessoas, serve pra gente, de alguma forma, compartilhar
e fortalecer outras pessoas, porque tudo aquilo que Jesus faz em mim, ele pode fazer em você também, sabe? Então eu comecei a ficar com isso em mente, assim, eu falei, nossa, Jesus, eu vi, teve momentos da minha vida, gente, que eu fiquei tão confusa, sabe? Eu vi que eu tava eu tava sendo tão influenciada e eu nem percebia, por isso que hoje eu falo, nossa, é uma linha tão tênue, gente, é uma linha tão tênue entre a gente achar as coisas normais do mundo, entre a gente realmente ser corrompido pelo mundo e a gente ter o discernimento do Espírito Santo, sabe? E a gente ver, conseguir olhar com olhos espirituais para as coisas e ver que, tipo, não é bem assim, sabe? É muito sutil, sabe? O inimigo, ele confunde a nossa cabeça de uma forma que a gente precisa realmente, assim, orar e vigiar sempre, sabe? Tem que ser realmente uma prática constante, porque o inimigo, ele é muito astuto, né? Então, ele se utiliza das nossas fraquezas. E aí eu vi que eu estou num meio muito complicado, né, gente? O meio artístico é um meio que vocês sabem que é complicadíssimo. Então, eu comecei a perceber, assim, que eu tava achando coisas normais que não são normais, sabe? E isso, ó, Jesus retira os véus dos olhos para enxergar as coisas do alto. Ronaldo, perfeito, é isso. E isso foi o que começou a me moldar, assim, sabe? Isso que começou a me mostrar que, nossa, aquilo que eu estava seguindo já não estava mais fazendo sentido e já não era mais o que eu mesma acreditava, sabe? Então ele começou essa transformação em mim e aí eu me senti, né, motivada a compartilhar com vocês de uma forma leve, de uma forma despretensiosa. E hoje eu estou aqui, né, nesta live devocional, que eu vou compartilhar um pouquinho da minha leitura da palavra de hoje. E aí eu sempre gosto, gente, de trazer um assunto específico, um tema para nossa live. E aí eu uso alguma passagem da Bíblia para nortear essa reflexão acerca deste assunto que eu, né, estou compartilhando com vocês. Então aqui é muito mais um momento assim de amizade, sabe? É um momento de partilha. Do que um momento de, sabe, uma coisa mais formal, uma coisa mais... Não, é para ser leve. Aqui é um momento onde eu compartilho mesmo, eu compartilho um pouquinho do que tá no meu coração. Então, assim, gente, como é live, vocês me dão presentes, vocês escrevem coisas, então, assim, o foco aqui às vezes fica meio bagunçado, porque eu gosto disso, eu gosto de falar com vocês, eu não gosto da sensação de, tipo, às vezes acontece de eu estar tão assim, imersa, vocês vão ver, quando eu entro na linha de raciocínio do assunto, eu nem consigo ler, na verdade, porque eu fico daí nessa linha para não deixar passar nada que começa a vir assim no meu coração, sabe? Mas enquanto eu ainda não engatei, eu gosto de ficar lendo aqui, ó, o que vocês estão me escrevendo. Mas, enfim, então eu tô compartilhando com vocês um pouquinho do meu processo, tá? Eu tava até falando, né, aquela hora, eu até falei Paulo, mas não, é Pedro, gente. Que eu me identifico bastante eu me identifico muito com as cartas de Paulo no geral, assim, falam muito ao meu coração. Eu amo a forma como Paulo se expressa, como ele fala, como ele escreve, né? Mas eu muitas vezes me identifico bastante também com Pedro, sabe? Porque, principalmente, né, quando ele nega a Jesus, ele que era tão apaixonado por Jesus, mas ele tem momentos que, né, teve momento que ele negou Jesus por medo, né? Então, quando eu falei pra vocês que eu me vi com uma vergonha até, sabe? De expor mais da minha vida, da minha fé, né? De expor a minha relação com Jesus, eu me vi negando a ele. Né, quando eu não tenho quando eu não tinha, né, coragem de falar, por exemplo, para as minhas amigas a forma como eu de fato penso, o que eu acredito, eu estou negando a Jesus nesses momentos. Então tudo isso começou a mexer muito comigo, sabe, gente? E eu penso que essas coisas são muito boas, porque faz com que a gente se conheça também de uma forma mais profunda. Então eu que achava que me conhecia tanto, comecei a ver que eu ainda tenho muito mais a me conhecer e principalmente eu tenho muito mais o que conhecer do caráter de Jesus, né? Eu preciso aprender mais com Jesus. Então, é verdade, João. Ó, o João falou assim: os mais antigos lembram quando a Esté falava que não era ligada a nenhuma religião. E eu frisava isso tanto, né, João?
Eu tinha pavor, gente, de me associar a alguma religião. Eu não gostava, eu tinha assim, tipo, morria de medo disso, sabe? Então eu sempre frisava, eu não sigo nenhuma religião. Para mim, Jesus não é sobre igreja, né? E ainda concordo que não seja, mas hoje eu reconheço totalmente a importância da gente, sim, praticar, né, uma religião, estar dentro de uma igreja, congregar, né, fazer parte ali de uma comunidade, ter momentos de comunhão com outros, com outras pessoas. Então hoje eu vejo que isso, gente, é muito importante. Mas eu precisei passar por coisas, né? Eu precisei ter as minhas experiências. Então por isso que eu falo, não dá pra gente julgar o outro, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus processos, cada um tem as suas vivências, mas pode ter certeza, se você tá buscando a Jesus, o Espírito Santo dele vai mexendo dentro de você, não vai ter saída, não vai. Pode ficar tranquilo que confiem no tempo de Deus, porque Ele age, tá bom? Então, amores, o tema da nossa live de hoje é intimidade. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso, tá? Sobre intimidade, intimidade com Deus, como a gente pode ter mais intimidade com Deus, né? Com Jesus, porque eu creio que Deus nos quer como íntimos dele, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, e aí eu vou começar a ler Tiago 4, versículo 8, que diz assim: Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Versículo 9. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. E aí eu quis separar, gente, esse mês eu tô assim meditando em Tiago, além de outras passagens, mas Tiago tá sendo fixo, uma leitura fixa pelas coisas que eu tenho passado, tá? E eu gostei muito dessa. Hoje brilhou para mim de uma forma diferente essa passagem, esses versículos, né? Então, Tiago 4, do versículo 8 ao 10. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, né? Eu sempre prezei muito a alegria e eu realmente acredito que Jesus é alegre e que ele deseja que nós sejamos alegres nele, tá? Então eu sempre tive muita certeza, assim, muita convicção de que fazer a vontade de Deus é estar com o coração alegre, é buscar a alegria mesmo nele. Só que eu fui também amadurecendo algumas coisas. E aí, gente, eu me deparei, né, com esta passagem, e aí que diz, né, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. E aí eu não entendia direito, né? Primeiro que a gente fala assim, humilhem-se na presença do Senhor, né, diante do Senhor. Eu sei que eu tenho muitos seguidores lá no meu Instagram, eu acho que a grande parte dos meus seguidores lá no Instagram, diferente daqui, não são convertidos, né? Não tem um coração convertido, não segue nenhuma religião, até porque eu era essa pessoa, então meu público, né, reflete muito a mim. E aí, amores, eu imagino que vocês também devem ficar meio confusos às vezes com a linguagem da Bíblia, né? E eu mesma tenho, por isso que eu falei, né? Eu tenho aprendido, eu sou uma jovem aprendiz, né? E aí, só que é engraçado como o Espírito Santo vai trazendo clareza à nossa mente. Então, a gente precisa entender algumas coisas, que é, primeiro, o humilhar-se, né, na presença de Deus, é sobre a gente se expor a Deus, sabe? E aí eu vou trazer um exemplo. Às vezes, vocês já passaram por uma situação onde você tá assim, você não tá muito bem, você tá meio triste, você tá meio um sentimento ruim, mas aí você fala pra você mesmo assim, vai passar, vou dormir que vai passar. Aí você começa a se distrair, você vai assistir um filme, você vai jogar um jogo, você vai falar com seu namorado, você vai fazer uma skincare, você vai ler um livro e você não faz oração, você não apresenta este sentimento a Deus. Você guarda isso pra você achando que vai passar, acha que o tempo vai curar, acha que o sono vai resolver.
E não vai, gente, não vai. Você só vai estar colocando embaixo do tapete. Então, o que que é o humilhar-se na presença de Deus? É você abrir o seu coração a Deus, é você se expor a Deus, porque sim, Ele conhece o seu coração, Ele te conhece muito mais do que você mesma. Mas Ele deseja que a gente tenha essa vontade de abrir o nosso coração a Ele. Ele deseja que a gente tenha este passo, que a gente dê este passo de fé, este passo de humildade, que é: Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu sinto esta culpa dentro de mim. Senhor, eu sinto essa tristeza. É essa sinceridade, gente, é isso que vai criar uma amizade, isso que vai gerar relacionamento entre nós e Deus. Porque Deus, eu creio que Deus é um pai que zela pelo nosso relacionamento com Ele. Ele não quer que você faça uma oração no automático e que você se torne uma pessoa religiosa no sentido formal, naquele sentido assim de você só fazer uma reza e é isso. Não! A minha visão, lembrando que aqui é uma live onde eu tô compartilhando com vocês a minha visão, o meu aprendizado. Então, na minha concepção, no meu entendimento hoje, porque pode ser que amanhã mude, eu penso que Deus é um pai que zela pelo relacionamento entre nós e Ele. Então, Ele tem prazer, ele se alegra quando a gente expõe as nossas feridas a Ele. Não porque Ele não conheça essas feridas, mas porque isso é uma postura de humildade. Oi, Ingrid! Oi, Adriano! Isso, ó, Adriano falou: humilhar-se na presença de Deus é ser humilde e depender somente dele. Perfeito, Adriano. Obrigada pela rosa! Ó, deixa eu só tomar um golinho d'água, gente, peraí. Obrigada pelo presente, Adriano. E aí, amores, eu fiquei pensando sobre isso, né? Como explicar isso pra vocês, mas eu vejo que é muito importante, sabe? A gente ter esse momento de humildade, esse momento de exposição mesmo, de vulnerabilidade. A gente tá muito acostumado a fechar o nosso coração, fingir que nada tá acontecendo, porque afinal de contas o mundo fala que a gente não pode lidar com as nossas emoções, que a gente precisa ser forte, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga que tá passando por um momento super difícil. E aí, assim, pro final, ela falou assim: não, mas tá tudo bem. Eu falei assim: amiga, não tá tudo bem. E é melhor que você fale que não está tudo bem. Você não precisa estar bem, você não precisa ser forte. Você está passando por um momento difícil e ponto. Porque a gente tem essa mania. Ai, tá difícil, mas tá tudo bem, mas vai passar. Não! Viva o agora, reconheça, tá difícil, tá muito pesado, mas eu creio que Deus está me sustentando. Aí é diferente. Vocês percebem que é outra postura? Uma coisa é você reconhecer que tá difícil, tá muito difícil, tá dolorido. Mas Deus nos sustenta. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, vem dele a nossa alegria. Só que a gente precisa então buscar a Ele. Não vai ser algo, vai ser algo sobrenatural. A força que Deus nos dá, a alegria que Ele nos concede é algo sobrenatural. Não seria o natural nosso. E isso, quando a gente passa essa imagem de que tá tudo bem, na verdade, gente, é pesado isso, sabe? É claro que eu sempre falo também, tenham cuidado, né? Não exponham as vulnerabilidades de vocês a qualquer pessoa. Você precisa confiar na pessoa para você se expor. Então, por exemplo, eu trabalho com internet, né? Eu sou influenciadora digital. Eu não vou ficar falando coisas da minha intimidade, sei lá, briguei com meu namorado, briguei com a minha mãe, briguei com a minha avó. Eu não vou pegar e vou ficar falando isso, né, no meu Instagram. Até porque eu vou estar expondo outras pessoas. Quantas vezes, gente, eu já tive algum conflito familiar, principalmente, e aí dá aquela vontade de desabafar só, sabe? Tipo, falar: ai, gente, hoje foi tão difícil, né? Minha mãe falou isso pra mim, meu pai falou isso pra mim.
Mas eu não posso, porque eu vou estar expondo pessoas que não querem ser expostas, né? Não vai ser uma falta de respeito da minha parte. Então, a gente precisa ter também esse discernimento. Tem coisas que não cabe a gente compartilhar com as pessoas, mas sempre cabe a gente compartilhar com Deus. E é sobre isso a nossa live de hoje. Tudo aquilo que se passa no nosso coração, que se passa na nossa vida, Deus deseja que a gente compartilhe com Ele. Ele deseja que a gente exponha a Ele. Porque isso vai gerando intimidade com o Senhor. E aqui na Bíblia, gente, quando fala, né, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Isso está falando sobre uma postura de não disfarce, não maqueie para você mesmo, sabe? Quando você não está bem, abre o seu coração com Jesus, clame por socorro. Vão ter momentos do nosso dia que às vezes não está acontecendo nada, mas você está mal. Sabe que eu lembro que eu teve momentos da minha vida em que eu não tava com o meu emocional tão equilibrado e eu tava super bem. Aí do nada me vinha uma angústia, do nada vinha um medo, do nada vinha uma ansiedade. E aí eu não entendi aquilo até hoje, gente. Às vezes eu me pego nos momentos assim, falo, nossa, tá tudo bem, mas aí me vem um medo, me vem uma sensação de ansiedade. Eu falo, opa, algo não está bem mais. E aí eu falo, Jesus, me ajuda. Jesus, eu confio em vós. Jesus, tu és o meu refúgio. Tu és a minha paz. Me mostra isso, Senhor. Me fortalece. Cuida das minhas emoções. Sara qualquer ferida que esteja aberta, que talvez nem eu esteja percebendo que está aberta. Então, trocar o riso, trocar a alegria pela tristeza é a gente ter essa transparência em relação aos nossos sentimentos. Não é sobre você, não é sobre Jesus querer que você não fique feliz. Não é sobre Deus se alegrar em você estar triste. Não é sobre isso, definitivamente, tá, gente? Mas é sobre transparência, é sobre você ter humildade e você reconhecer os seus sentimentos, você reconhecer as suas emoções, você reconhecer que vão ter momentos que vão ser fáceis, vão ter momentos que vão ser difíceis, mas em todos eles você se vê dependente de Deus. E é isso que Ele deseja de nós, que nós sejamos dependentes dEle. Por quê? Porque Ele quer se mostrar o Pai amoroso que Ele é. Não é para nós sermos dependentes dele, porque Deus, né? Porque às vezes as pessoas elas confundem, elas acham que Deus tem uma mentalidade humana. Então elas acham que, né, a forma como a gente pensa é como Deus pensa. Não, gente, a gente precisa primeiro ter a consciência de que a forma como Deus pensa é sobrenatural. Nós não temos nem a dimensão. Se a gente não tem a dimensão de Jesus, do amor de Jesus, que dirá, né, a gente entender realmente toda a mentalidade de Jesus, de Deus, né? A gente não sabe, a gente não conhece, faz parte inclusive desse nosso processo, né? Dessa nossa peregrinação, desse nosso aprendizado na vida, a gente realmente reconhecer que a gente não sabe, que a gente não tem certeza de nada, porque se a gente tivesse, nós seríamos teríamos razão, né, em querermos ser autossuficientes, mas nós não temos a mínima noção das coisas e a gente acredita que a gente tem. A gente quer ter o controle, a gente quer ter a rédea das coisas, mas na verdade só Deus tem, né? Ele quem conhece tudo que se passa no universo. Então, eu queria lembrar vocês disso, sabe? Que o mais importante, amores, é a gente ter essa transparência, tá? E Jesus, né, eu vejo que eu sinto isso, sabe? Que Jesus, ele se alegra quando a gente tem essa postura de humildade, quando a gente expõe para ele mesmo assim, tá difícil, eu não quero mais dar conta, eu não quero ter que ser forte, eu assumo, tá difícil, tá doendo, tô cansada, não aguento mais essa situação, tenho medo dessa situação. Sabe essa sinceridade, gente? É esta sinceridade que vai nos levar a uma intimidade com Deus. E como eu estava dizendo, Deus, ele deseja que nós sejamos transparentes, né, que nós sejamos dependentes também dele, para que ele se revele a nós com porções maiores, para que a gente veja o quanto ele nos vê com amor, o quanto nós somos filhos amados do Senhor, o quanto eu sou filha amada dele, o quanto você é um filho, uma filha amada dele.
Não importa o que a gente faça, Ele continua nos amando. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Só que a gente precisa querer ver isso, a gente precisa aceitar isso. Então, quanto mais dependente nós somos de Deus, quanto mais buscamos essa dependência no Senhor, mais nós aceitamos receber aquilo que vem dele, mais nós aceitamos receber o amor dele. E a gente acha que é o contrário normalmente, né? A gente acha que quanto mais a gente busca a dependência de Deus, mais difícil vai ser, mais sofrimento vai ser. E aí a gente coloca o evangelho, a gente coloca a vida cristã de uma forma muito pesada, gente. E não é assim, né? A vida com Jesus, ela tem sim as suas dificuldades, porque muitas vezes nós somos tão controladores que a gente não quer abrir mão do nosso jeito. Em Tiago fala muito isso também, a gente quer ter a razão, nós queremos fazer do nosso jeitinho, mas a vida com Jesus, ela é muito mais leve, gente, porque a gente tem uma segurança, a gente pode se apoiar numa certeza de que nós somos amados, de que não é impossível. Vocês têm noção, gente, como é pesado viver uma vida sem Jesus? Porque uma vida sem Jesus é você não ter onde você se apoiar, você não tem onde você se ancorar de verdade, porque tudo é muito instável. Mas quando você realmente confia em Deus, quando você sente que você tem um pai que é o criador de todas as coisas desse universo, nossa, isso nos coloca num lugar de uma fortaleza. Gente, pensem a proteção que nós temos. Nós temos anjos acampados que o Senhor dá ordens para que eles nos protejam, para que eles nos livrem. Isso é algo muito poderoso. E Jesus levou todos os fardos pesados sobre ele, para que a gente possa usufruir de um fardo mais leve, suave. Então a vida com Jesus, ela é muito mais leve, tá? É claro que a porta é estreita, mas na verdade isso diz mais respeito ao quanto a gente tem resistência e o quanto a gente quer manter o nosso jeito de pensar, o nosso ego. Ai, Cláudio, Thiago, bem-vindo! Estão falando aqui, a iluminação tá ótima para fazer a live. Vocês estão achando boa, gente, a iluminação? Que bom, e eu tô sem a ring light, hein? Que ótimo. Bom saber. Que curioso. Será que é porque eu coloquei também mais pertinho o celular? O que eu tô falando, gente, tá fazendo sentido pra vocês? Me contem aqui. Me falem se tá fazendo sentido pra vocês. E aí, então, traduzindo, né, essa parte sobre... Então, ficou clara essa parte sobre o humilhar-se, né, gente? Vocês entenderam o que isso significa, né? Na minha visão, né, sob a minha perspectiva, que como eu falei, eu tô ainda, né, desbravando este caminho, né? Eu tô ainda só no início dessa caminhada. Eu também senti isso, Cláudia, que hoje é um complemento de ontem. Muito bem, eu também senti a mesma coisa. Estão falando que tá fazendo sentido. Beleza, gente. E aí, vocês estão vendo aqui, né, que em Tiago, então mais uma vez, repetindo Tiago 4, desde o versículo 8, quando diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E aí Tiago fala, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então ele já tá falando, tipo assim, pecadores, já tá, né? Não precisa você ficar achando que, agora porque você falhou, porque você é pecadora, porque você é culpada, porque você é a vilã da história. Então nem adianta você tentar orar, nem adianta você tentar falar com Deus, porque Ele não vai te ouvir. Né? Você se sente tão mal. Às vezes a gente tá, gente, às vezes a gente tá numa teia mental que a gente nem tem forças, a gente nem acredita que as nossas orações vão chegar ao coração de Jesus, né? A gente acha que não tem saída, a gente se vê tão mal, tão para baixo, tão preso nas nossas culpas, nos nossos ressentimentos, que a gente nem acredita que Jesus vai ouvir a nossa oração, que Jesus vai dar atenção ao nosso clamor. Só que é justamente o contrário, amores. Jesus nunca esperou de nós e não espera de nós a perfeição.
pelo contrário, a vinda dele foi justamente para falar, ó, não se preocupem, só descansem em mim, busquem a mim, se acheguem a mim, porque eu resolvi tudo, todos os problemas foram resolvidos já por mim, não se preocupem enquanto a isso, fiquem tranquilos. Mas o primeiro passo é, busquem a mim, deem o primeiro passo. E aqui, gente, Tiago tá falando isso. Pecadores, ele não fala assim, ô santos, né? Não, ele fala, ele sabe, né, que ele tá se colocando ali, ele tá colocando ali, né, como pessoas que estão pecando, que estão errando, são falhos, mas diz... Mas ele garante, né? Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, gente, basta que a gente queira se aproximar de Deus, porque quando a gente dá esse primeiro passo, quando a gente tem essa intenção genuína no nosso coração, aí a coisa acontece. Quando a gente realmente quer se aproximar de Deus, ele se aproxima de nós. Hoje mesmo eu estava falando com uma seguidora também, e aí eu passei para ela o Salmo 51. Eu amo, gente, esses salmos, acho que é um dos meus favoritos, assim. E aí diz, né, que um coração quebrantado, um coração humilde, não será rejeitado por Deus. Então não importam as nossas falhas, não importa o tamanho do pecado que você, né, tá sentindo, que você tá vivendo. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, se você realmente se quebrantar na presença dele, se você se humilhar diante dele, se você parar de maquiar, de parar de falar que tá tudo bem e você olhar para dentro, você assumir as suas dores, você assumir as suas falhas, você assumir o quanto tá doendo e você apresentar essas feridas a Deus, a Jesus, ele vai te ouvir e ele vai te trazer novas coisas, ele vai trazer restauração ao seu coração. Então não espere que você fique, eu preciso estar perfeita para que Deus me ouça, para que Deus esteja comigo, para que Deus se aproxime de mim. Não, muito pelo contrário. Jesus, ele andava com quem, gente? Com aqueles que eram rejeitados, com aqueles que eram excluídos. Justamente para falar que o que vale é o nosso coração e é o quanto nós estamos dispostos a sermos transformados. Porque também não adianta, né, você falar, então se Jesus ama, né, os falhos, se todos nós somos, né, pecadores e não tem problema, então eu vou errar mesmo, eu vou ser uma péssima pessoa mesmo, porque o amor de Deus é infinito por mim? Não. Isso é uma arrogância, inclusive, dessa parte. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter esta humildade, que é a humildade de um coração arrependido, que é a vontade de fazer aquilo que é bom, aquilo que é pacífico, aquilo que é nobre, nobre em espírito. Queira compreender mais do que ser compreendido, queira perdoar mais do que ser perdoado, queira amar mais do que ser amado, porque é isso que vale, gente. Não importa o tamanho do nosso deslize, mas se a gente apresentar esse deslize a Deus e falar, Jesus, me perdoa, eu sou falha, eu caio, eu sou arrogante, eu sou... Enfim, se a gente começa a apresentar, né, essas feridas mesmo a Jesus, eu sinto que ele nos abraça, sabe? Ele olha para o nosso coração. Olha, não, nunca li A Graça Libertadora. Ô, Gil, então melhor você sair mesmo, querido, porque aqui, né, estamos falando coisas sobre nobreza de alma, né, nobreza de pensamentos. Então, Ai, gente, o que eu fiz? Nossa, eu fiz alguma coisa aqui. Gente, vocês sabiam que dá pra colocar os comentários? Agora que eu vi, os comentários ficam gigantes na tela. Gente, não sabia. Nossa, mas fiquei até meio cega agora. Ai, que legal. Eu vou até anotar esse livro. Graça Libertadora. Calma aí, gente. Graça Libertadora. Do Subirá. Ai, que demais. Não conhecia. Então, amores,
eu acho que, né, deu para ficar bem claro para vocês a importância da gente se aproximar de Deus. Não deixe que a culpa, não deixe que a vergonha, não deixe que o medo, não deixe que a ansiedade te impeça de você se aproximar de Deus. Porque, como eu falei, às vezes a gente começa a entrar nessa mentalidade de que não vale a pena a gente orar, de que não vale a pena a gente conversar com Deus. Às vezes a gente nem sabe como fazer isso. E aí a gente, né, acaba maquiando, a gente acaba colocando para baixo do tapete. E isso não gera relacionamento com Deus. E isso mantém o pecado vivo em nós. Então, a gente precisa se abrir para essa postura de humildade, a gente precisa se abrir para essa postura de interesse, né? Eu quero ter interesse em ter um relacionamento com Deus. Eu quero buscar isso a cada dia. Eu quero realmente me abrir para ouvi-lo e eu quero me abrir para falar com ele. Porque pensem só, gente, a live é, né, o tema eu falei que seria intimidade, porque tudo isso que eu tô falando vai gerar o quê? Intimidade nossa com Deus. Só que se vocês pensarem numa pessoa que você acabou de conhecer, como é que você vai... Ó, Ingrid, me deu uma palavra. A palavra acho que tá sendo essa, né? A palavra é justamente isso. O quanto você tem buscado intimidade com Deus, o quanto você tem se sentido merecedora de ter intimidade com Ele. Porque vocês percebem, gente, que às vezes a gente fala, nossa, mas eu vou ter intimidade com Jesus. Parece uma coisa tão assim, nossa, mas Jesus é Jesus, né? Você quer ter intimidade com Jesus? Reflita aí. Você quer ser íntimo de Jesus? Pense em Jesus. Não coloque ele como distante. Não coloque ele como o rei das alturas agora. Não. Coloque ele ali, lado a lado de você. Visualize, né, os olhos, que devem ser olhos de força, mas olhos extremamente gentis de Jesus. Ele busca que nós tenhamos intimidade com ele, gente, que nós tenhamos amizade com ele. Quando a gente conhece alguém, olha só, Jesus está do nosso lado, apenas estendeu a mão para Pedro. Perfeito, Luiz, eu sempre falo isso, né? Eu gosto muito, acho que é uma música até que fala: ai, Gabriel, obrigada pelas rosas, querido! Toda vez que eu ganho uma rosa, eu tenho que fazer o cheirinho. Que Pedro, né, ele tá ali, quando ele tá andando sobre as águas e ele começa a achar que ele vai afundar, Jesus só estende a mão para ele, né? Jesus estava perto, Jesus não estava longe. Então, é algo para a gente refletir. Jesus está perto, gente. Jesus não está longe. Ele quer caminhar ao nosso lado. Então, a gente precisa se abrir para isso, refletir. Porque quando a gente conhece alguém, o que vai gerar intimidade com essa pessoa? A convivência, né? O quanto a gente se permite conhecer aquela pessoa, o quanto a gente se permite conversar com aquela pessoa, o quanto a gente tem interesse em conhecer aquela pessoa e o quanto a gente se sente confortável para abrir as nossas coisas, o nosso coração a esta pessoa. Então, mesmo é com Deus, a gente precisa ter interesse por Ele, a gente precisa ter este desejo de conhecer Ele com mais profundidade e a gente precisa também se permitir falar com Ele, né? Compartilhar aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração, compartilhar as nossas decisões. Quando tá difícil, a gente assumir para Ele que tá difícil, falar: Jesus, por mim eu não tô dando conta, me ajuda. Tudo isso, gente, essa transparência no relacionamento vai gerando intimidade. E não se esqueçam que assim que a gente se aproxima de Deus, essa relação ela é totalmente recíproca. Ele se aproxima de nós também. Então tenham essa confiança, tenham essa fé. Uma vez que a gente se aproxima dele, ele se aproxima de nós. Isso é certo. Não é uma relação onde só tem um lado. Não, é uma relação 100% recíproca. Talvez a relação mais recíproca, mais genuína que a gente vai encontrar nesse mundo. Porque, na verdade,
Jesus não é deste mundo, a nossa relação com ele não pertence a este mundo, não é uma relação conhecida pelo mundo, muito pelo contrário. Então confiem nisso, gente, confiem que assim que vocês começarem a ter este desejo e ter a ação, a prática de buscar a Deus, de se aproximar a Deus, ele se aproximará de nós, tá bom? Ai, que delícia, gente, tô ganhando chocolate! E eu recomendo a vocês lerem Tiago, porque fala bastante sobre isso, né? Sobre a gente não só ter a teoria, mas a gente praticar. E mais uma vez, gente, eu vou ver agora, vai começar Black Friday, né? Esquenta pro Black Friday. Eu vou ver se eu encontro pra vocês, eu vou colocar o link lá no meu Instagram, a Bíblia que eu tanto falo pra vocês, que é bem mais fácil a leitura, gente. Quem não tá acostumado a ler a Bíblia, leia, compre esta, porque esta, sim, ela é maravilhosa para estudo, tá? Principalmente para pessoas que são novas também nessa jornada aí de ler a palavra, de meditar na palavra de Deus. Eu super recomendo, porque foi a primeira Bíblia que eu realmente comecei a conseguir ter uma constância, porque antes eu lia e eu não entendia muito, então eu acabava parando. E aí, conforme eu fui tendo entendimento desta Bíblia que eu fui lendo, estudando, daí eu comecei a ter realmente revelações do Espírito Santo e isso me facilitou a, inclusive, ter uma compreensão de outras versões. Então eu sempre comparo, eu leio esta Bíblia, que ela é um pouco mais como que eu vou falar? Mais poética, digamos assim. E aí eu sempre coloco também a versão NVI, a revista Almeida atualizada. Enfim, né, eu gosto de colocar outras versões no celular para eu ir comparando, sabe? Mas como eu sei que a maioria dos meus seguidores, né, principalmente lá no Instagram, não tem também este hábito de ler a Bíblia e tudo mais, eu indico muito, gente, essa Bíblia, a mensagem. Eu vou ver se vai ter algum desconto, alguma coisa, se eu encontro algum link dela com desconto para passar para vocês. Fiquem de olho lá no meu Instagram, tá bom? Então, acho que é isso, amores. Hoje eu falei para vocês, nessa semana eu tô mais corridinha porque temos a imersão de domingo. Quem quiser participar tá mais do que convidada e convidado a participar. O tema vai ser a beleza da alma leve, então eu vou falar bastante sobre ansiedade, tá? Nesse encontro via Zoom, então é um encontro fechado, só para inscritos, é bem diferente de live, né? Porque realmente é como se fosse uma palestra, né? Uma aula onde eu apresento para vocês esse assunto ansiedade e aí eu vou fazendo todo um caminho para que a gente finalize esse encontro com o coração mais leve, com realmente mais beleza, né? Com brilho. Então vai ser muito especial, gente, vai ser nossa 11ª imersão, então já temos aí uma bagagem, né, onde sempre rolam coisas muito únicas, muito especiais, muito transformadoras. Então quem quiser saber mais, me manda direct aqui ou lá no Instagram. Ah, que pena, Lupe, mas amanhã temos de novo, tá? Amanhã é terça, amanhã temos live. Então, amanhã, 9h30 da noite, estou aqui com vocês, tá, gente? E esses dias talvez eu faça lives um pouquinho mais rapidinhas, não sei quanto tempo estamos aqui de live, mas eu acho que a mensagem principal foi passada, né? E eu creio que a gente vai conseguir, gente, a cada dia ter mais intimidade com Deus e o nosso coração será preenchido por essa intimidade, sabe? Porque se tem algo que traz verdadeira realização é a intimidade com Deus, é este convívio com Ele, é incluí-lo nas nossas decisões, é incluí-lo nos nossos dias mesmo, na nossa rotina. Ai, Luper me deu um buquê de flores. Zoa, tá vendo? Valeu a pena você ter esperado? Valeu ou não valeu? Fala aí. Você tava com pressa de eu começar logo a live? Olha aí, ó. Diz, eu acho que vale a pena, vai. Deu pra você refletir um pouquinho, não deu? E eu falo, gente, que essas lives, elas são um momento realmente assim onde eu compartilho com vocês, né, aquilo que eu tô vivendo, aquilo que eu tô pensando. Mas o intuito dela é muito para incentivar vocês a vocês terem as próprias experiências de vocês. Então é animar vocês nessa jornada de fé, porque mais uma vez eu digo, eu sinto que a vida com Jesus, ela é leve, ela é alegre, ela é surpreendente. Jesus sempre nos surpreende em amor, ele sempre nos surpreende em graça,
tá? Então busquem a Ele, realmente busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o mais lhe será dado por acréscimo. Até as provações, até as dificuldades, até os desertos, eles serão encarados com mais leveza se a gente buscar Jesus em primeiro lugar, se a gente realmente fixar os nossos olhos nele, ou pelo menos ter o desejo de ter ele como o centro da nossa vida, porque por mais que a gente não consiga, né, que os nossos olhos ainda titubeiem, que a gente olhe para os lados, mas só da gente ter realmente, sabe, esse desejo genuíno de ter Jesus como o Senhor da nossa vida, como o centro, como o nosso amigo, eu creio que isso já faz toda a diferença, e Ele conhece o nosso coração e Ele nos ajuda à medida que a gente permite ser ajudado por Ele. Tá bom, amores? Então fiquem com Deus, que Jesus abençoe a noite de cada um de nós, que a gente possa ter sonhos bons, que durante todo o nosso sono a gente possa estar na presença de Deus e que a gente acorde com a nossa mente, com o nosso coração renovados. E que amanhã seja um dia de esperança, um dia de doçura, um dia de produtividade, mas, acima de tudo, um dia onde a gente possa experimentar mais e mais da intimidade e da presença de Deus. Tá bom? Um super beijo e até já, lindezas. Gratidão, viu? Ai, Luiz, Fernando, obrigada! Gente, se tem uma coisa que eu amo ler, que eu amo ouvir, que eu amo saber, é pessoas orando pela minha vida. Eu acho que isso é uma coisa assim que não tem preço. Eu sinto que agora, né, que logo menos se aproxima o meu aniversário, dia 8 de dezembro, e um presente que eu posso, né, o único presente que eu me atrevo a pedir é: orem pela minha vida. Oração faz milagres, eu creio 100% nisso. E quando eu comecei a falar mais de Jesus, quando eu comecei a falar mais sobre a minha vida espiritual, né, quando eu comecei a falar o quanto eu estava realmente com meu coração ali, né, convertido, querendo que Jesus realmente ocupe, né, o lugar total da minha vida, eu recebi tantas mensagens de pessoas falando: Esté, eu orava tanto por isso, porque você já falava de Deus, você já falava de espiritualidade, mas você nunca, né, nunca se revelava tanto assim. Você nunca falava de Jesus, por exemplo. E aí eu fiquei muito emocionada com essas mensagens, sabe? De pessoas que oravam, que oram pela minha vida. Eu não esperava isso, foi uma grande surpresa. Então, nossa, se tem algo que me emociona é saber que pessoas estão orando pela minha vida, viu? Que isso volte para vocês e saibam que vocês também estão sempre nas minhas orações. Eu sempre falo: Jesus, abençoa, cuida, ilumina todos aqueles que me acompanham no Instagram, agora no TikTok. E eu realmente fico com vocês na minha mente e no meu coração. Tá bom?